Graça e paz, amada Igreja de Jesus Cristo, nessa noite em que nós estamos aqui reunidos, e eu quero ser porta-voz do Senhor nesse momento. Queria que a Igreja prestasse atenção, porque nós vivemos um momento difícil. A Igreja, não por acaso, escolheu o tema de unidade, porque esse é um ano eleitoral, e eu não gostaria de ver a Igreja de Cristo dividida por questões políticas. A Igreja de Cristo, esse púlpito, é unicamente para falar de Jesus, do Evangelho que salva, do Evangelho que purifica. As nossas redes sociais da nossa igreja, os nossos grupos de WhatsApp, são somente para anunciar as boas novas de Jesus. Porque a estratégia do diabo é destruir, é romper a unidade do corpo de Cristo. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, falando sobre o primeiro concílio, que é o concílio de Jerusalém, nós pudemos ver ali as dificuldades que aquela igreja, já no estágio embrionário ainda, no primeiro século, começa a haver algumas rupturas, começa a haver um perigo de uma cisão no corpo de Cristo. A estratégia de Satanás é dividir, sempre dividir. Por isso, precisamos estar atentos. Quero compartilhar nessa manhã um contexto do livro de Gálatas e também uns fragmentos do livro de Efésios, que tem tudo a ver com a escola bíblica dominical dessa manhã. Oi? Essa noite. Amanhã é quando Jesus chegar. Pela manhã vem alegria. Eu estava com essa música. Estou brincando. Essa noite. Correto, né? A idade é um problema. Mas eu quero compartilhar dentro desse contexto. Eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, dos versos 6 a 10. Diz assim, vou ler na versão que está aí. Estou muito surpreso, é a minha versão, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Ele faz uma pergunta: por acaso eu procuro agora o favor dos homens ou das pessoas, ou o favor de Deus? Eu procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria
servo de Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra, Senhor, nós temos um direcionamento para as nossas vidas, Senhor. O Teu Espírito Santo, Pai, tem a liberdade para falar aos nossos corações, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento de Ti, para falar aquilo que Tu queres ao Seu povo nessa noite. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, não só a política, ela tem dividido a igreja, mas também um falso evangelho. Nós vivemos o evangelho gourmet, o evangelho de show, de muitas luzes. Eu compartilho com algumas pessoas, né? Teve uma cantata de Natal onde foi apresentado o Circo de Soleil. E o mais incrível é que a igreja gosta. A igreja aplaude. A igreja faz fila para entrar nesses eventos. Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de evangelho que está sendo pregado, com o tipo de evangelho que está sendo anunciado. Nesse contexto histórico, o que acontecia aqui? Estava havendo uma confusão que vai gerar o Concílio de Jerusalém, em Atos 15. As pessoas de boa fé começam a aceitar a Jesus, e elas começam a caminhar nessa visão de Cristo. E aí algumas pessoas se infiltram dentro da igreja, tentando minar o evangelho puro, o evangelho da salvação em Cristo Jesus, colocando algumas coisas que começam a atrapalhar, começam a querer ruir a igreja. Queridos, por isso que Paulo, orientado pelo Espírito Santo de Deus, escreve essa carta. E gravem isso, meus irmãos. Onde o evangelho é preservado, a unidade prevalece. Nós não podemos falar de unidade sem evangelho, sem as notícias de boas novas. Agora, onde o evangelho é adulterado, muros se levantam. Quantos aqui a gente costuma ter uma roda de bate-papo no grupo Pertencer? Você viu agora o nome do grupo? Pertencer. E a gente teve uma EBD especial para isso. E para minha tristeza, muitos corações magoados, muitas pessoas que foram iludidas por liderança, pessoas que receberam abusos religiosos, pessoas que se decepcionaram com esse pseudo-cristianismo. Essa verdade que Paulo relata em sua carta é uma verdade que nós precisamos ficar atentos. Se nós queremos manter a nossa unidade, se nós queremos manter a nossa fidelidade a Ele, temos que ficar com os olhos e ouvidos bem atentos à palavra de Deus. É engraçado que a maior ameaça da igreja no primeiro século não era o Império Romano. Que Nero ele vai fazer, você tem Tibério, você tem aqueles reis daquela época, mas havia um momento em que, no primeiro século, que isso ainda era tolerado, porque eles viam o cristianismo como uma
uma ramificação do judaísmo. Sabe de onde vinha o grande problema de unidade da igreja primitiva, da igreja do primeiro século? Não era de Roma, não era dos governos, não era da administração. O que matava a alegria da igreja vinha de dentro da própria igreja. Irmãos, Paulo escreve várias cartas. E é interessante que, quando nós lemos as cartas paulinas, nós temos a impressão de que ele está falando para os simples. E pasme, todas as cartas ele está falando para a igreja. A igreja começa a se perverter, a igreja começa a ser corroída por dentro. E é isso que Paulo chama a atenção. E ele fala: estou muito surpreso, ou estou espantado em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Essa indignação do apóstolo Paulo é a nossa indignação hoje. O evangelho, quando ele é distorcido, ele rompe a base comum da fé. Aonde o evangelho é distorcido, tudo vale. E aí vem os shows nas igrejas, vem os artifícios, vem o oba-oba. Eu costumo dizer que vivemos em alguns lugares o evangelho do algodão doce. Eu adoro algodão doce, não estou podendo comer mais. Algodão doce é aquele negócio colorido, tem verde, amarelo, azul, grandão, né? Aí você ainda tem aquela máquina que vai fazer naquele algodão doce. Não é gostoso, gente? Aí tu bota assim, mas só que tem um detalhe: ele é grandão. Mas quando você coloca na boca, ele some. E ele também não alimenta. É bonito, é vistoso, casa de festa tiver muito isso, mas não alimenta. O que nós vivemos hoje em muitos lugares são igrejas que pregam algodão doce, muito bonito, muito colorido, mas que diante do calor, diante da perseguição, diante da dor, diante da doença, ele não sobrevive. E é exatamente isso que nós precisamos entender. Paulo, ele fala com espanto da gravidade: vocês estão passando tão depressa. Mostra a distorção do evangelho. E pasmem, não tinha nem 30 anos que Jesus havia ressuscitado. Naquela época as pessoas já começam a entrar no nosso meio, querendo destruir a nossa unidade, querendo destruir a nossa esperança. Por isso que muito bom quando a Bia escolheu essa música: a minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Nós vivemos o evangelho onde a esperança das pessoas estão em coaches espirituais, gurus. Para aprender a ser homem, nós temos que subir a montanha e falar não é? Gente, que banalização nós estamos vivendo nesse presente século, onde vivemos o show business, a geração do dinheiro, a geração do evangelho falso,
a geração do adivinho. E isso tem corroído e tem destruído a vida de muitas pessoas. Porque na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da necessidade, esse evangelho não satisfaz as nossas vidas. Por isso precisamos anunciar o evangelho verdadeiro. E olha, gente, quando Paulo ele fica espantado, eu imagino se ele fica espantado naquele contexto em que os judaizantes entram nas igrejas querendo dizer que a salvação não era somente pela graça de Deus, era necessário cumprir os rituais judaicos, os rituais de alimentação, os rituais de purificação, os rituais de festas. Se você não fizer dessa maneira, você não faz parte do corpo de Cristo. E Paulo fica espantado. Como é que a igreja já no início já estava vivendo essa perturbação? Eu fico imaginando se Paulo vivesse hoje, o que ele escreveria? Isso é muito sério, meus irmãos. O evangelho distorcido, ele rompe as nossas bases, ele rompe a nossa doutrina. Aquele povo, ao aceitar outro evangelho, os Gálatas se afastam daquele que vos chamou pela graça, abandonando o fundamento comum da fé, que é Cristo. Cristo tem que ser o único e exclusivo Salvador. Vemos hoje pessoas que vão na igreja de pastor A, de pastor B, aonde o pastor vira coach. Eu conheço pessoas que conversam comigo, em que o pastor decide até se ele vai namorar ou se não vai namorar, e quando vai namorar, se ele pode comprar uma casa ou não pode comprar uma casa. Tudo é decidido por esse guru, que eu chamo de pastor. Meus irmãos, estamos vivendo dias terríveis, onde precisamos manter a nossa sã doutrina. Nesse mesmo contexto de Gálatas, Paulo escreve uma carta a Efésios, ao povo de Efésios, esse povo gentio. No capítulo 2, dos versos 14 e 15, Lili vai estar projetando ali para a gente, diz assim: porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, uma só carne. Derrubou paredes de separação que estava no meio da inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que de dois se criasse em si o mesmo e uma nova humanidade, fazendo a paz. Queridos, observem isso. A unidade da igreja, ela é em Cristo. Cristo é a nossa paz. Nós não podemos ser levados por coisas que nos afastam, porque Cristo aboliu a lei, aquilo que nos separava, aquilo que, o véu que separava, né, que a gente canta, já não separa mais. E temos vivido um evangelho fragmentado, um evangelho distorcido, um falso evangelho que reconstrói muros e derruba as pontes criadas por Cristo. É claro que a gente precisa tomar um cuidado, para nesse lugar de libertação, não entrarmos na libertinagem. Quem assistiu ao EBD vai entender muito bem isso, esse contexto, em meio àquela confusão, em que queriam introduzir outros ritos, outras coisas para ser salvo. Naquele concílio,
eles só pedem uma coisa, mandam uma carta com 3 pilares, que aquele povo deveria se abster da imoralidade sexual. Isso também é um perigo, porque hoje, nas igrejas de hoje, aquela música que o Ney Matogrosso cantava, não existe pecado do lado de baixo do Equador. Existem igrejas que falam que, por causa dessa graça, tudo que nós fazemos não é pecado, porque Cristo nos libertou. Mas isso não é novo, isso é velho. A gente vai ver isso nos concílios, que você pode fazer tudo, o importante é ser feliz. Cuidado. Então, nesse concílio, eles se reúnem diante das dificuldades, diante das agruras que aquele povo estava vivendo. Cuide da imoralidade sexual. Depois ele vai orientar aquelas pessoas a abrir mão daquilo que ela acha correto em favor do outro. Aí vocês vão entender quando Paulo fala: se comer carne vai escandalizar o teu irmão, não coma. Come sozinho. Mas não beba sozinho. Beber é pecado. Vamos de comer carne de porco. É que nem você vai, por exemplo, na casa de um vegano, né? Uma vez eu fui num negócio da Kamikato, ali no shopping Tijuca. Aí estava assistindo uma aula com uma pessoa vegana. Aí não podia comer nada. Aí foi feita uma pergunta para aquela professora: eu não posso comer nem meu ovo? E a professora, muito indignada, falou: quem disse que o ovo é seu? Aí ela ficou quieta. O ovo é da galinha, você está cometendo um assassinato. Trazendo um paralelismo, existe isso hoje também. Pessoas proibindo de fazer coisas que Cristo jamais proibiu. É isso que eu estou falando. Eu não estou falando de doutrina, de essência. Estou falando de usos e costumes que nos afastam. Primeira igreja que eu entrei, a Rosanete lembra disso. Existia o lado dos homens e o lado das mulheres. As mulheres, lá era um lugar humilde, então o pessoal ia muito de bicicleta. Para andar de bicicleta, o pessoal ia de quê? De calça comprida. Gente, antes do culto começar, ficava uma fila enorme no banheiro da igreja, porque elas tinham que tirar a calça comprida e colocar saia, senão não entrava na igreja. Estou falando de século 21, Rio de Janeiro. E aí você, ao invés de agregar, você afasta. Aonde está escrito que a mulher não deve andar de calça comprida, gente? Às vezes nós destruímos a nossa unidade por coisas que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Cristo não anulou, meus irmãos, é isso que eu quero deixar muito claro aqui nessa minha fala. Cristo não anulou a lei moral. O que era pecado continua sendo pecado. Os 10 mandamentos continuam em vigor, com uma outra roupagem no sermão das bem-aventuranças. Ele não anula essa graça, essa maravilhosa graça, não anula a lei moral,
mas remove o instrumento de separação, os ritos, a maneira. O propósito foi criar, quando foi criada essas ordens, era criar ali mesmo uma nova humanidade reconciliada com Deus e unidas entre si. Igreja, temos que tomar muito cuidado. Sempre que a graça de Deus é substituída por desempenho, a unidade é fragilizada. Essa igreja viveu isso, aonde o grau de maturidade da igreja, ela era dita como muito expressiva, de acordo com o número de pessoas que existiam em determinado grupo. E existia pressão, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Essa visão equivocada da igreja ruiu com as nossas estruturas. Construiu um muro ao invés de construir pontes. Por isso, querida igreja, você não é visto pelo seu desempenho. Você não é visto por como você faz, o quanto você trabalha, o quanto você faz ou deixa de fazer. Isso não te leva à salvação, porque a salvação é pela graça. Fazer alguma coisa na igreja deve ser fruto do nosso amor. Como diz o salmista, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado. Servir na igreja, nós estamos agora uma equipe nova de mídia. Servir na igreja, vou repetir isso várias vezes, é um privilégio. Servir na igreja não é obrigação, é privilégio. Se você serve a Cristo por obrigação, pare de servir. Serviço tem que ser algo que mexe da gente, mexe. É algo que sai de dentro. Porque quando você faz aquilo entendendo o que você está fazendo para Deus, não tem desculpa. Não existe eu não tenho tempo, eu não posso. Porque você dá tempo e prioridade para aquilo que é importante. Aquilo que não é importante, nós arrumamos desculpas. Mas quando Cristo é o centro da nossa vontade, quando nós entendemos a maravilhosa graça de Jesus, nós servimos com alegria. Nós temos prazer de saber, hoje eu estou na escala. Hoje eu vou tocar, hoje eu vou cantar, hoje é meu dia de gravar, de filmar, de fotografar, de ficar ali na mesa. É um privilégio poder servir a esse Deus maravilhoso, a esse Deus cheio de graça, cheio de amor, cheio de compaixão. Então, não se meça pelaquilo que você desempenha. Não se importe com aquilo que as pessoas andam falando de você. Mas olhe se você está andando de acordo com a palavra de Deus. Se você tem sido fiel a Ele. Se você tem se dedicado a Ele. A métrica do mundo é resultados. A métrica de Deus é obediência. Deus se importa mais com a nossa obediência do que com a nossa eficiência. E é isso que estava acontecendo. As pessoas naquele contexto estavam tentando, os judaizantes, querendo fazer coisas para que aquelas pessoas fossem agregadas àquele grupo. Estavam pervertendo o Evangelho. E eu repito, sempre que a graça
é substituída por desempenho, a unidade da igreja fica ferida. Talvez o pastor Carlos saiba disso, né? Como pastor há muitos anos, pastor Josias. Quantas rupturas tivemos, porque substituímos a graça por desempenho. Paulo, no segundo ponto, ele fala o seguinte, dos versos 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo de Cristo, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que nos temos pregado, que seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Qual é o contexto aqui? Existia, e a gente, quem vê a EBD, vai ver que Judas e Silas, eles foram, através do concílio de Jerusalém, eles começam a acompanhar Paulo e Barnabé nas suas viagens missionárias, para falar àqueles novos convertidos da decisão do que eles deveriam fazer. Por quê? E aí é o perigo. Existiam pessoas que estavam indo nas comunidades cristãs, introduzindo falsos ensinos, introduzindo questões que a Bíblia não fala. E isso estava pervertendo aquela comunidade de fé. Por isso o apóstolo Paulo fala, ainda que uma outra pessoa venha, ainda que um anjo apareça, que vos pregue outro evangelho, que não seja a graça de Deus, que seja anátema. Nós vemos hoje lobos, pastores lobos, em pele de cordeiro, aonde que para você ser próspero, você precisa dar, tem que dar, anulando completamente a graça de Deus, anulando, meus irmãos, se você, para receber uma oração, você tem que subir um monte e de joelho. As pessoas, tem pastores que dizem que vão se sacrificar por você, já viu isso? Mas para eu me sacrificar por você, por favor, para eu ficar tranquilo, eu estou indo lá a Israel, eu vou subir no Monte Sinai, mas você deposite, faça um pix para mim, porque eu vou lá interceder por você. Esse é o evangelho que esse século tem vivido, e isso tem destruído a unidade da igreja. Tem uma igreja aqui que cobrou até para batizar, foi bem divulgado, né? Uma igreja famosa, com muitos jovens, e aí começou a cobrar para batizar. E aí, na desculpa, pegou mal. Aí a liderança dessa igreja, ela fala o seguinte: não, a gente não cobra para batizar, é porque quando batiza, eles ganham uma camisa, então o preço é a camisa. Que tristeza, gente. Em que a igreja de Cristo está se tornando? Como está a nossa unidade? Paulo reforça essa gravidade do que está acontecendo naquele contexto, e isso tem uma aplicação direta para os nossos dias. O evangelho não pode ser alterado, adaptado ou misturado com exigências humanas. Cuidado, gente, com igrejas progressistas. Eu, como pastor dessa igreja, eu tenho que pastoreá-los. Cuidado com igrejas progressistas.
cuidado com igrejas que querem adaptar o Evangelho às suas maneiras. Aonde o que era pecado deixa de ser pecado. Porque você quer estar bem com a sociedade. Você quer estar bem com esse presente século. E aonde você destrói a santidade de Cristo. Muito cuidado com o que vocês estão assistindo. Muito cuidado aonde vocês estão frequentando. Minha palavra pastoral hoje, ela é doutrinária. Eu preciso falar à minha igreja, a igreja que Deus me confiou, e alertá-los do que está acontecendo. Cuidado com a igreja moderninha. Cuidado com a igreja do conforto. Porque o Evangelho é confronto. Evangelho é você olhar o seu pecado e ser transformado por Jesus Cristo. Cuidado com os alguns doces que vocês têm comido. Ele fala exatamente isso, meus irmãos. A salvação, ela é pela graça de Deus. Qualquer acréscimo, qualquer coisa, dizer que você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, qualquer acréscimo à sua essência, ameaça a fé e a unidade da igreja. E é exatamente isso que houve a ruptura. A gente vai estudar isso no EBD. Exatamente essa dificuldade que cria-se a cisão, onde nós temos a reforma protestante. Porque a igreja daquela época, elas começam a colocar outras coisas, igual ao primeiro século. Começa a colocar outras exigências para que a pessoa fosse salva. E começa a vender indulgência. E hoje, no presente século, ainda existe venda de indulgência. Mas de outra maneira. Mais light. Queridos, muito cuidado com as pessoas que querem substituir as Escrituras e que torna a nossa unidade frágil e emocional. Tem um pastor que eu gosto muito de rir com ele. É o pastor que fica assim: olha, lindo! Quem é esse cara mesmo? É o lindo, é o lindinho, né? Ele fala: oh, lindo! Esse ano de 2026 vai ser o melhor ano da sua vida! Eu esqueci o nome dele agora. A garotada jovem conhece bem, curte. É o tal de Demi Lovato. Esse aí, viu como a garotada conhece? Oi, linda! É um algodão doce. É um algodão doce, igreja. Cuidado com essas narrativas. Cuidado com aquilo que você tem ouvido. Pessoas querendo dificultar a igreja para ser popular. Esse foi um erro de um pastor batista, querendo surfar na onda do progressismo. Queria aceitar tudo no meio da igreja. Anátema. Cuidado, igreja. Paulo lembra que a autoridade espiritual de uma pessoa não garante fidelidade doutrinária, tradição, carisma, crescimento numérico. A gente fica muito impressionado com isso. Crescimento numérico ou influência digital, quantos likes, quantos seguidores, não legitimam a mensagem se ela não estiver centrada na cruz de Cristo. Pode ter muitos seguidores, pode ter muitos likes, mas se a mensagem não estiver centrada na pessoa de Cristo, anátema. É claro que todos nós queremos ver essa igreja lotada, é claro,
mas de pessoas salvas e transformadas por Cristo. Não para vir assistir um show, não para ser orientado emocionalmente, mas ser transformado pela palavra de Deus. É o crescimento natural, não fermentado, não artificial, mas o crescimento verdadeiro. A igreja hoje é chamada para discernir, examinar e permanecer firme no evangelho que foi recebido, mesmo que isso custe popularidade. Tem gente hoje que não confronta o pecado porque vai perder like. Tem jovem hoje que deixa que é agente secreto. Na minha época, essa garotada não conhece. Tinha um cara chamado James Bond, 007. Né? E ele era um agente secreto. Ninguém sabia que ele era agente secreto. Não sei como não sabia, porque ele fazia um monte de presepada, né? E aí tem uma historinha, né, que eu já contei aqui, mas vou repetir, que um menino estava muito preocupado, filho de um pastor, que não era o Felipe, tá? Isso é uma história, né? Um filho de um pastor, e ele estava angustiado, porque ia ter um passeio da escola, e ele ia com os coleguinhas. E ele estava angustiado porque ele era filho de pastor. Ele vivia diferente, ele vivia de acordo com a palavra de Deus. Ele não queria ir nesse passeio para que ninguém descobrisse que ele era crente. O pai o incentivou. E ele foi. E retornou todo feliz. E o pai perguntou: foi bom, meu filho? Foi, pai. Ninguém descobriu que eu era crente. Essa geração está vivendo isso. Para aceitar, para achar um pseudo-pertencimento, tem adulterado o Evangelho de Jesus. Não se pode colocar uma luz debaixo da mesa. Ela precisa brilhar. O sal não pode ficar no sagueiro, ele precisa salgar. Povo de Deus, nós somos sal e luz. Não se deixe levar por holofotes. Não se deixe levar por likes, por curtidas, por engajamento. Mas estejam engajados na santa palavra de Deus. Não se permitam ser destruídos por Deus. Último ponto, hoje o sermão um pouquinho maior. O verdadeiro evangelho, moldado para agradar homens, destrói a unidade verdadeira. Paulo revela que a raiz do falso evangelho é o desejo da aprovação humana. Olha só o que Paulo fala aí. Esse é o meu lema de catecismo. Desde que eu assumi o pastorado, desde que eu fui consagrado a pastor, ordenado a pastor, eu tenho esses versículos como a minha base ministerial. Olha o que ele diz. Por acaso, é o verso 10, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas, em outra versão está homens, ou o favor de Deus, ou procuro agradar as pessoas. Se ainda estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Se
Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você está querendo agradar a Deus ou as pessoas que estão ao seu redor? Você está atrás da santificação sem a qual ninguém verá Deus, ou está atrás das cortinas? Estamos vivendo tempos perigosos, em que a exposição midiática é mais importante do que a santidade com Cristo. E Paulo ele faz essa pergunta que é para nós hoje. Estou procurando agradar pessoas? Sabe de uma coisa? Se a tua vida é agradar os outros, você não é servo de Deus. Porque o servo de Deus, de verdade, ele agrada a Cristo. E agradando a Cristo, ele traz pessoas. Tem uma frase que eu uso muito, diz assim: não entre na tempestade do outro, mas traga o outro para a sua paz. É isso que Deus quer fazer conosco. Muito cuidado, igreja. A cruz, querida igreja, nunca foi confortável, pois ela confronta o nosso orgulho e a nossa autossuficiência. Isso é muito sério. A igreja de Cristo é edificada num único fundamento, que é a pessoa de Deus, é a pessoa de Cristo. Uma igreja que tenta se ajustar ao Evangelho para agradar a cultura, constrói uma unidade artificial. E é o que temos visto. Indo para a conclusão, quem nós temos tentado agradar? Como Igreja Batista Missionária do Maracanã, eu, enquanto pessoa, enquanto cidadão, quem eu estou buscando agradar? Paulo, ele deixa muito claro nessa passagem que o servo de Cristo não se molda à verdade para ganhar aplausos. Cuidado. Cuidado. O Evangelho, a gente já vê muita queda. O Evangelho não existe para elevar a sua autoestima, para garantir sucesso, ou produzir experiências emocionais constantes. Mas o Evangelho é para te chamar para o arrependimento. A cruz precisa ser uma transformação real. Uma mensagem do público, onde evita temas como pecado, santidade e sofrimento. Quando o púlpito não confronta para manter a audiência, para manter um público, já não se trata mais de servir a Cristo, mas a sua popularidade. Quero fazer algumas perguntas. O Evangelho que você tem ouvido e vivido aponta para a cruz de Cristo ou para as nossas conveniências pessoais? Segunda pergunta que eu quero fazer a essa igreja e a você que nos assiste pela internet: tenho discernido a palavra de Deus ou aceitado qualquer mensagem que me faça sentir bem?
hoje a mensagem não foi boa, eu não me senti bem. A mensagem é para transformar, para te levar a um outro nível, e para transformar. O verdadeiro Evangelho confronta o nosso estilo de vida. Será que nós estamos dispostos a mudar? Ou nós queremos rejeitar a verdade? Essa mensagem de Gálatas 1, de 6 a 10, eu não quis me definir muito em questão teológica, mas eu quis trazer uma questão muito prática para nós. Uma linguagem que todo mundo entenda. Gálatas 1, de 6 a 10, nos chama a permanecer firmes. Jovens, muito cuidado. Não existe outro evangelho fora da graça de Cristo. Fora da graça de Cristo não há vida, não há paz, não há verdade, não há unidade. É tudo algodão doce. E essa palavra pastoral venha trazer um significado no coração de vocês. Que nós possamos estar atentos àquilo que nós vemos, àquilo que nós ouvimos. Não se deixe levar por falsos profetas que descobrem, que diz, que fala, que profetiza. Mas busque o Evangelho verdadeiro, que confronta, que transforma e restaura, e que no fim dessa caminhada é a vida eterna em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar.